Bom dia! Fernando? Fernando? Fernando! Fernando! Oi, meu Começou. amigo. O quê? Começou. Opa. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tá vendo o que dá, gente? Ouvir música alta não só atrapalha o desempenho aqui no programa Bem-Estar, como também pode atrapalhar a sua audição. Isso é mito ou verdade, doutora Ana Escobar, nossa consultora? Bom dia, tudo bem? Bom dia, é verdade. Pessoal, nunca ouvi música alta demais, nunca. Mas, doutora Ana, Mariana, eu tô ouvindo, e tô vendo bem, não tá? Tá tão alto que eu tô ouvindo daqui. Olha! Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje, da saúde dos ouvidos. Vamos falar também sobre o zumbido que afeta milhões de brasileiros. Para isso, quem participa do programa, junto com a doutora Ana, é a doutora Tani Sanches, especialista na saúde dos nossos ouvidos. Bom, olha só, música boa. Não pode ouvir e dançar também, porque dançar sem música aí não tem jeito. Não tem jeito. Qual é o problema, doutora? Não, a questão é você ter o seu prazer de dançar e não lesar o seu ouvido. Sim. Esse é o ideal, né? Então, o que a gente sabe? Que a lesão do ouvido depende do volume que a gente está escutando o som, pelo tempo que a gente escuta esse som. Então, dependendo, se você está com fone de ouvido muito tempo, com volume muito alto, a chance de lesar o seu ouvido e deixar o seu prazer de lado aumenta. Doutora, eu já ouvi falar que quando você está com fone de ouvido tão alto que você não consegue perceber os sons à sua volta, isso já é um indício que você passou do limite. Sim, com certeza. Então, porque normalmente as pessoas usam fone de ouvido para tentar ter aquele mundo interno, né? E quando o ambiente está muito barulhento, é mais um motivo para elas aumentarem o volume e aumentar a chance de risco do ouvido. Agora, então, dica é nunca ouça tão alto a ponto de não ouvir o que está à sua volta. Exatamente. No seu fone, né? Tipo, Claro. oi, ei, né? Oh. Agora, tá muito em moda, né? Vários tipos de fone. Tem esse aqui que eu nem gosto porque atrapalha o cabelo. O penteado. Né? O penteado. Mas ele é bom, porque ele sai fora do mundo, né? Sim. Mas tem o outro que é menorzinho aqui, esse, né? E um outro que é um intermediário entre esses dois. Isso faz diferença na saúde do ouvido também? Então, todos os fones de ouvido, quando são usados de uma maneira inadequada, podem comprometer a saúde auditiva. Não importa o tamanho. Não importa o tamanho. O que a gente vê? Esse tipo de fone aqui, que é menorzinho e ele foi feito para encaixar dentro do ouvido, ele leva 100% do som direto para o tímpano. Então, existe uma chance um pouco maior de você sair com uma lesão auditiva. Lógico que isso depende do volume, do tempo e da sensibilidade individual de cada orelha de cada paciente. E sabe, o problema desse daqui é que esse aqui é exatamente isso. É aquele que a gente usa geralmente para fazer esporte, né? Então, a gente põe esse negócio aqui e como você não tem noção muito do barulho à sua volta, porque você está fazendo esporte, a tendência é você aumentar. Então, esse fone aqui a gente tem que ter realmente muito cuidado. E quanto mais cansado você fica na corrida, por exemplo, você aumenta o som para ver se dá um pique a mais, né? Dá um pique a mais, põe a música mais alta, né? Então seria, o mais indicado é esse, o grandão, que atrapalha o penteado. Se a gente puder escolher um, seria esse. Na verdade... Aquele ali é ruim, né, do ponto de vista técnico, assim, o som, a qualidade do som normalmente naquele não é tão boa quanto nesse aqui. Então, a questão da qualidade do som tem a ver com quanto de tempo você quer ouvir, né? Então, quanto melhor a qualidade, maior o prazer que você tem. Então, às vezes, se a qualidade não está muito boa, você ouve um pouquinho e já larga logo, tá? Mas pelo risco do ouvido, os três podem ser muito parecidos. Os três podem ser parecidos. Os três podem ser parecidos. Eu acho que o mais importante é assim, não é qual é o melhor, mas é saber usar o fone de ouvido. Você pode usar 1, 2 ou 3, mas sabendo usar direitinho, tá tudo certo, pessoal, não tem problema não. É só realmente cuidar do volume desse fone de ouvido, não tá muito alto no teu ouvido. Tem alguma dica para a gente dar em relação ao volume? Então, hoje em dia, como cada aparelho ainda tem uma potência diferente do outro, isso não está padronizado como vai ser no futuro, a ideia é que as pessoas não passem da metade da potência de cada aparelho. Então, por exemplo, tem um volume que vai de 0 a 10, então não passe do 5, se vai de 0 a 8, não passe do 4 e não use mais do que 2 horas seguidas. Então, se quiser usar mais tempo, use 2 horas, faça um intervalo, porque intervalo para o ouvido é importante também para prevenir os problemas, depois volta a usar, não tem problema. Eu acho que é importante lembrar que os fones de ouvido foram lançados com a ideia de dar o prazer
pela audição. Então, o prazer tem que ser respeitado. E cuidado também, porque tem muita gente, sabe o que faz? Dorme com esse barulho no ouvido, né? Por incrível que pareça, consegue dormir. Então, dorme e esquece. Aí fica aquele barulho pipocando no ouvido tempo, mais de 2 horas seguidas. Então, é outra dica também para ter cuidado. Não durma com fone de ouvido. Maravilha, a gente está falando de fone de ouvido, então, no máximo 2 horas seguidas. Essa é a dica do bem-estar. E no máximo a metade do volume total do aparelho. Agora, e outros tipos de barulho? Aqui na nossa conversa, por exemplo, falando assim, quantos decibéis, a gente escuta muito falar isso, né? Barulho tem a ver com decibéis. Quantos decibéis tem uma conversa normal? Então, em média, uns 70 decibéis. 70 decibéis. E a gente tem que considerar que a isenção de risco para o ouvido é até 80 decibéis. Então, quer dizer que nós, mulheres que adoramos falar, podemos ficar conversando o dia inteiro, tá tudo bem. O tempo inteiro, não tem problema. Não faz mal para os ouvidos, mas se tiver alguém perto, tem que sair correndo. Né? Para os homens, nem ouvidos estão bem, mas já os homens... Né? Então, limite seguro, 80 decibéis, tudo bem. Agora, vamos pegar, por exemplo, alguns exemplos de barulho aqui, né? Motor de ônibus, que pode ser também motor de carro, motor da sua moto, por exemplo. Vamos dar uma escutadinha aqui. Nossa. 90 decibéis. Qual será o limite seguro para você ficar escutando esse barulho? Olha lá. 4 horas, no máximo. Isso. Então, a gente tem que imaginar essas pessoas que estão na rua, que trabalham às vezes na rua, do lado de ônibus, de tudo. Motoboy. Motoboys, e né? Os motoristas, né? Os próprios motoristas, né? Pessoas que estão na rua, até camelô que está trabalhando na rua ali, né? Estão expostos a esse barulho durante um tempo maior que 4 horas. Tem que ter cuidado. Bom, vamos para o próximo barulho, é o secador de cabelo. As mulheres estão muito expostas a esse tipo de barulho, né? Porque muita gente usa o secador praticamente todo dia e tem a ida ao salão, né? Vamos ouvir esse barulhinho? Secador de cabelo? Vamos ver. Ai. E vai embora. 95 decibéis. Quanto tempo será que seria o tolerável para o nosso ouvido? Para a saúde do ouvido? Olha só, 2 horas. Dá tempo de fazer uma escova tranquilamente, né? O cabelo da doutora Ana dá. O meu já ficou. Não, dá. Agora, e os cabeleireiros? Então, é por isso que acaba sendo o outro lado da moeda. Quer dizer, são profissionais que acabam tendo mais risco de lesar o ouvido por causa da profissão, né? O cabeleireiro fica lá 8, 10 horas por dia com algum secador. O ideal seria usar um protetor? Protetorzinho, então. Seria, mas daí você sabe que no cabeleireiro também uma coisa forte é a conversa, né? É a fofoca, né, digamos assim, que é a melhor parte, né? Ela mais alta ainda. Só que os decibéis aumentam, né? A conversa fica mais alta. Mas dá pra treinar a leitura labial pelo espelho, você vai conversando. Como é que foi? Não acredito! Agora, o secador também é muito perto do ouvido, né? Muito perto do ouvido. Então, a pessoa que está sendo secada, não só a pessoa que está secando, né? Ela também tem que ter cuidado, porque aquele barulho fica aqui do ladinho do ouvido. É um barulho bem alto, né? Liquidificador, tá fazendo uma massa, tá fazendo um bolo, tá batendo um suco aí na sua casa, vamos ouvir. Ai, chega. Esse barulho até dói, né? Esse dói. Esse dói, né? Dá pra... Pelo menos agora não treme mais a televisão, né? Antigamente você ligava o liquidificador e fazia shhh na televisão, eram 2 barulhos. Quanto tempo o liquidificador pode ficar ligado, hein? Você exposto a esse barulho? 1 hora. Olha só, então a gente vê as pessoas que trabalham em bar, as pessoas que trabalham em lanchonetes, assim, né? Tem que realmente ter cuidado e lembrar disso. Esses barulhos muito constantes e muito altos, às vezes a gente está acostumado a ficar nesse barulho, mas isso está lesando o seu ouvido, né? E às vezes pode dar um problema lá na frente de perda auditiva mesmo, né? O ouvido realmente fica machucado com a exposição contínua a esses barulhos. E o interessante, Mariana, também é extrapolar que, além do liquidificador, esse volume pode ser também facilmente obtido por batedeiras e até por aspirador de pó. Quer dizer, outros eletrodomésticos da casa, com que as donas de casa acabam lidando no dia a dia, acabam tendo algum poder de risco quando são usados por mais tempo. 1 hora, né? Então, o limite. Bom, vamos ouvir mais um barulhinho delicioso aqui. Obra. Que bom, né? Quem não gosta do barulhinho assim, uma obra na janela? Vamos ouvir. Nossa, britadeira.
e vai embora, vai embora. Vai embora. Pode ser dentro de casa, pode ser no vizinho, pode ser, enfim, atrapalha de qualquer jeito. Vamos ver o tempo recomendado, 105 decibéis. Quanto é que o ouvido aguenta? 30 minutos? Que obra dura 30 minutos? Nenhuma. Tem mais do que a gente quer, né? Reforma, por exemplo, não acaba nunca. Não. Não acaba nunca. Agora, é interessante, porque a gente viu aqui do liquidificador, eram 100 decibéis. Isso. A obra, 105, não é isso? É isso. Então, olha só que coisa interessante. Quer ver? Vira o botãozinho da obra, Fê, para você ver. Olha lá. 5 decibéis que a gente aumenta, só 5 decibéis diminui a metade do tempo de exposição permitida, vamos dizer assim, ou tolerável, né? Então, é muito pouca diferença. Aumenta um pouquinho o som, você já tem que expor o seu ouvido a esse som num tempo muito menor, metade do tempo. Isso significa que qualquer sonzinho um pouquinho maior pode estar machucando o seu ouvido. Então, de fato, gente, o ouvido é realmente um aparelhinho muito sensível que a gente tem. Tem que tomar cuidado com ele. A gente nem pensa, às vezes, nisso, né? Que o ouvido é um órgão da gente muito sensível. Qualquer sonzinho a mais... Perdeu a audição? Isso, não volta. Não volta, não volta. E aí, todo mundo sabe, né? O drama que é isso. Por isso, tão importante é esse limite do fone de ouvido que a gente falou, né? No máximo, a metade do volume total. A metade do volume total, isso. E a balada, hein? Ah, essa Vamos lá, vai, escuta comigo. É outro bate-estaca, né? Tá me ouvindo? Não, né? 115 decibéis, perto de uma caixa de som seria, né? Isso. Dá uma olhadinha, quanto tempo de balada? Quanto tempo você tá afim de ficar na balada curtindo? Assim, tem que dar tempo de perguntar, você vem sempre aqui? E ela vai responder, o que é um caqui? 7 minutos dá tempo? O que é isso? 7 minutos, tem que ser rápido, hein? Tá vendo? Qual o telefone? 3, não 6. Não adianta. É muito pouco tempo. Isso de uma exposição contínua a esse barulho perto da caixa de som, a essa intensidade desse barulho perto, por exemplo, de uma caixa de som, né? 7 minutos. E aí, o que a gente faz na balada? O que a gente faz, doutora Quem Tani? é que fica só 7 minutos na balada, né? Mal dá para entrar e colocar a bolsa. Mas, enfim, de qualquer jeito, uma coisa que vale a pena a gente frisar é que, principalmente os jovens, que são um grupo meio que não se acha vulnerável, eles saem das baladas com o ouvido tampado, com zumbido. Só que como eles vão para casa, dormem, no dia seguinte tá normal, eles não acham que isso é um problema. Tá? E beberam também na balada, né? Tomaram umas e outras, né? Anestesiou tudo, né? Exatamente. Então, a bebidinha ajudou, sair né? da balada com sintoma de ouvido, seja o ouvido tampado ou com zumbido temporário, é sim um sinal de sensibilidade. Só que como no dia seguinte, aparentemente, está tudo normal, ninguém dá bola para isso. Então, as pessoas falam assim, é normal ficar com zumbido. Não, não é normal. É comum, mas não é normal. Então, a gente considera isso como um sinal de aviso de que aquele ouvido, para aquele tempo e para aquele volume que ele foi exposto, ele é sensível. Então, a repetição desse hábito pode aumentar a chance de risco até que um dia ele sai da balada com o ouvido tampado e zumbido e é para sempre. Agora, tem gente que consegue ficar restrita a esses tempos que a gente falou aqui. Agora, quem trabalha, como a gente falou, do motoboy, dos cabeleireiros e até de pessoas que trabalham em bar, por exemplo, fazendo suco, qual é a dica para a pessoa não ter uma lesão no ouvido? Então, a dica sempre é o protetor de ouvido. Infelizmente, ele ainda só é obrigatório dentro de empresas, né, que tem o programa de conservação auditiva. Mas todas essas profissões envolvidas nos sons que a gente mostrou aqui, tem risco sim. Então, teoricamente, protetor de ouvido devia estar na bolsa de cada um ou em cima da cozinha de cada um, para que a gente pudesse, na hora da exposição ao ruído, ou usa, protege e depois tira. E o descanso do ouvido? Isso, então, o ouvido tem que descansar, gente. Então, essa dica do protetor, eu acho fantástico. O protetor é baratinho, é super fácil de encontrar. Você põe um protetor, você já diminui muito a quantidade desse som que entra lá dentro, né? E a gente viu que se você conseguir diminuir um pouquinho a quantidade desse barulhão, já é muito bom para o seu ouvido.
Então, o que a gente tem que fazer quando a gente está exposto a um barulho desse? Descansar o ouvido. Sempre falo assim, o ouvido, gente, é como ficar ouvindo barulho, é como se fosse a gente estivesse correndo. Você está cansando os seus músculos. E ficar ouvindo um barulho durante um tempo longo é como ficar fazendo esporte, exercício durante um tempo longo. Seu músculo cansa. Só que no ouvido, a gente não percebe que aquelas celulinhas estão ficando cansadas. Elas cansam. E se elas ficam cansadas muito tempo, constantemente, elas não funcionam mais. É isso que a doutora Tani falou. Depois de um tempo, o zumbido e a perda de audição é para sempre. Então, tem que dar o descansinho do ouvido. Ouvir um barulho longo durante muito tempo, muito alto, para um pouquinho, descansa 10, 15 minutinhos, fica um pouquinho no silêncio e depois, quem tem que trabalhar, volta com o protetor. Para evitar um grande problema que atinge milhões de brasileiros, como a gente falou no início, o zumbido no ouvido. Muito comum em crianças até 12 anos, cerca de 30% de crianças acabam tendo esse problema. As pessoas mais velhas, depois dos 65 anos, também estão sujeitas a esse problema. O zumbido surge do nada, o barulho constante, o tempo inteiro, mesmo que não tenha nenhum barulho no meio externo. O Hospital da USP, lá em Ribeirão Preto, atende até 200 pessoas por mês com esse problema, como conta agora para a gente a Larissa Castro. Vamos ver? O zumbido pode parecer um barulho como esse. É só um apitinho, só um ti direto. Isso começou há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Até então não tinha nada. Este ambulatório da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, só atende pacientes com essa reclamação, zumbido no ouvido. São cerca de 200 por mês. A sensação pode variar de uma pessoa para outra. Ai, uma sensação horrível, parece que tem um grilo no ouvido da gente. É um zumbido muito forte, como se fosse uma televisão fora do ar. Mas o incômodo maior vem sempre na mesma situação. Que horas que mais incomoda? É no momento do sono. Principalmente quando a gente deita e coloca a cabeça no travesseiro, parece que aumenta mais o zumbido. O zumbido atinge pessoas de todas as idades, mas a partir dos 40 anos a chance aumenta. Eu percebi assim, um dia ou uma noite assistindo televisão, comecei a ouvir um apitinho. Aí perguntei para minha esposa, você está ouvindo um apitinho? Ela disse, não. Aí eu apertei e tal e continuei percebendo esse apitinho. Meu filho sentou ao meu lado e eu perguntei para ele, você está ouvindo um apitinho? Ele falou, não. Aí eu percebi que esse apitinho é só meu, né? Um apitinho só seu, mas que traz muito problema, né? A gente ficou sabendo hoje aqui no programa que a doutora Ana Escobar tem zumbido. Eu tenho um zumbido. O que a senhora ouve constantemente, doutora? Eu ouço um faz um tempão. Há um tempão, mais de 10 anos. Já é meu companheiro, eu acostumei com ele, ele, é alto. Fritando? Como se estivesse fritando. É uma fritura constante no meu ouvido e não sai daqui nunca. Tem tratamento? Tem, claro. Me diz alguma coisa na medicina que a gente pode dizer que não tem tratamento. Tudo tem alguma forma de tratamento. Qual é aliviar, né? Também. Claro. Então, a gente sempre tenta buscar a causa do zumbido. E o tratamento vem depois que você acha a causa. Então, a gente não sabe, eu fiquei sabendo agora aqui da Ana, mas enfim, existem causas de zumbido que são provocadas exclusivamente por erros alimentares. Então, pessoas que, por exemplo... Não é o meu caso. Né? Meu caso. Que não tomam café da manhã, que então fazem um jejum prolongado, não almoçam direito, ou então comem muita gordura, comem muitos doces, tomam muito café. Então, toda essa questão alimentar é super fácil da gente corrigir, né? Existem causas emocionais também, existem causas ligadas à perda de audição. Então, existe uma série de causas diferentes do zumbido que acabam confluindo no ouvido da mesma maneira. Então, a ideia é tratar de uma maneira personalizada. Vamos entender melhor um pouquinho de como funciona o nosso ouvido. A gente vai voltar a falar da alimentação daqui a pouco. A doutora Tani vai me ajudar hoje no nosso tradicional mergulho pelo corpo humano, porque o ouvido é essa máquina super sofisticada, mas também super sensível. Vamos dar uma olhadinha aqui.
O que é isso que a gente está vendo aqui piscando, doutora? Então, essa parte aqui é a chamada cóclea, que é a parte interna do ouvido que a gente não consegue visualizar, mas é a região mais nobre que a gente tem dentro dessa via auditiva. Então, normalmente, o que ela faz? Ela pega os sons, por exemplo, o som da minha voz agora que está entrando no ouvido de vocês, transforma em impulso elétrico e dispara lá para o cérebro. Então, essa é a região que tem um monte de células para funcionar super bem, para a gente escutar super bem, e essas células são banhadas nesse líquido que está demonstrado aqui. Antes disso, esse som já passou pelo tímpano? Sim, a porta de entrada para chegar na cóclea é realmente os sons entrarem pela orelha, fazerem o tímpano vibrar. Vamos ver o tímpano então? Ver outro. Então, o tímpano vibra dessa maneira, bem harmoniosa, junto com os ossinhos do ouvido, e empurram aquela energia sonora para dentro da cóclea. Aí essa energia sonora é trabalhada aí dentro, transformada, e daí ela vai sendo levada lá para o cérebro, né? Para a gente entender o que o ouvido ouviu. Nossa próxima tela, então. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vai por meio de uma artéria? Isso, então a riqueza do ouvido é justamente, aliás, a riqueza não, a fragilidade do ouvido é justamente o fato dele só ter uma artéria que leva sangue. Então, o ouvido trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive quando a gente dorme, e ele é totalmente dependente de energia. Então, a questão da respiração para trazer o oxigênio e da alimentação são fundamentais, porque a única porta de entrada dessa energia chegar no ouvido é essa artéria auditiva que é tão pequenininha, tão fininha, que não aparece nos exames mais sofisticados da medicina. O arquiteto caprichou na decoração, mas esqueceu do encanamento? E daí depois passando pela cóclea, isso aqui tudo é levado para o córtex, para o cérebro, para que a gente possa entender o que o ouvido captou. E aí chega lá, a gente reconhece o som. Exatamente. Agora, vamos lá então voltar um pouquinho para a gente falar da comida. Por que a comida gordurosa atrapalha essa nossa audição? Perfeito. Lembra que a gente falou da artéria auditiva interna, que ela é uma só e é fininha? As coisas gordurosas acabam aumentando o colesterol e triglicérides. Então, o sangue fica mais viscoso, parece mais azeite, vamos dizer assim, do que água. Então, quando o azeite, o sangue tipo azeite, tem que passar naquele vasinho, já diminui a velocidade, já tem mais chance de entupir. Então, a chance de ter problema ou de zumbido, que é o primeiro sinal, às vezes, ou de perda de audição, aumenta. Coitadinho do Doce, tá aí, ingênuo, inocente. Ele também provoca zumbido no ouvido. A inocente da coxinha também, coitada. Pois é, então ele deve estar dando água na boca, isso sim. A coxinha vem pra cá, vão te levar lá, você nem sabe o que vai acontecer com você. Culpada! A coxinha! Danada! Danada mesmo. E pior que é o culpado invisível, porque a gente não vê o problema acontecendo. O doce, o que ele faz? Para algumas pessoas, ele aumenta muito a quantidade de insulina que o pâncreas produz. Aí quando a insulina está muito alta, ela vai lá dentro da cóclea e faz uma bagunça bioquímica, muda sódio, potássio, ela faz uma bagunça. Então o funcionamento do ouvido diminui. Nossa, e o cafezinho que está aqui também inocente, você coitado? Adora, né, eu adoro. Então a cafeína, ela é super benéfica para o nosso corpo, até uma determinada dose, que é de 3 a 4 cafezinhos por dia. Então, quando uma pessoa consome mais do que isso, tem gente que toma uma garrafa térmica sozinha, né? Individual, né? O que acontece? A cafeína, ela é um acelerador do sistema nervoso. E o zumbido, ele já é um ritmo acelerado. Então, se já tem uma tendência de acelerar e você toma coisas que são aceleradores, a chance do zumbido aparecer aumenta. Dica, então, limitar a ingestão de cafezinho para 4 xícaras. 3 a 4 por dia. 3 a 4. Já quis roubar para cima. Na verdade, são 3, né? A Mari tá pegando uma a mais aí. 3 Não, ela falou 4. 3 a 4. 3 a 4. 3 a 4. Né? E o estresse também é um componente importante para o zumbido, a questão do zumbido. Sim, eu particularmente acho que o estresse é um componente para tudo do corpo humano, né? Mas no ouvido, no zumbido em particular, a gente vê muito esse componente de estresse sendo trazido pelos pacientes. Então, uma coisa é causar o zumbido, a outra é ter uma causa física e daí o estresse piora temporariamente. Isso é muito comum. O estresse amplifica tudo, né? E o que a gente estava falando aqui, a alimentação, gente, tem que ser saudável para o corpo inteirinho, né? Vocês vejam que todas as regiões e todos os nossos órgãos dependem de uma alimentação saudável. O bom funcionamento do nosso organismo depende de uma alimentação saudável. Então, é comer
com moderação, né? Não, mas é impressionante saber que a coxinha faz mal pro ouvido. Pro ouvido, é uma coisa que a gente, né, nunca poderia pensar. Nunca poderia pensar. Essa conta da coxinha só aumenta. Mas não é que não pode comer nunca, né? Não é. Mesmo que ela não vai escutar nada. Pode comer coxinha, mas não come só fritura, só coxinha. Come tudo gostoso, né? A vida tem que ser gostosa. Muita gente escutando a gente hoje sem problemas no ouvido ou com problemas no ouvido? Vamos dar uma olhadinha na primeira participação do dia do nosso auditório virtual. Tem um filho de 3 meses. Som alto prejudica a audição dos bebês? É a Raquel de Maringá, lá no Paraná. Nossa, com certeza, Raquel. Som alto prejudica qualquer audição, inclusive a audição dos bebês, das crianças, dos adolescentes, dos adultos e dos idosos. Então, é o que a gente estava falando. Nunca ouvir som alto. A gente lesa aquelas celulinhas lá dentro do ouvido. O ouvido é uma estrutura, como a gente viu, uma estrutura muito delicada. E esse som alto pode lesar. Então, nunca deixar bebê próximo, assim, de som muito alto. Doutora Ana, aquela pessoa no ônibus do nosso lado que a gente está ouvindo a música dela, pode até estar boa, vale a pena cutucar, falar assim, ó, vi no bem-estar, abaixa um pouquinho. Isso, vale sim. Sabe que criança que estuda em escola, em região muito barulhenta, tem, assim, 20% menos de aprendizado do que as crianças que estudam em locais mais silenciosos. Então, o barulho realmente acaba incomodando, né? Vamos ajudar todo mundo. Quando a gente estiver ouvindo alguém com barulho muito alto, dá essa dica, né? Tem mais uma participação aqui pela internet. Vamos acompanhar a Mayra de Florianópolis. Acho que é Maíra, hein? Maíra. Por que depois de viagens de avião fico com dor de ouvido? Provavelmente, Maíra, se minha bola de cristal estiver funcionando bem, talvez você tenha algum problema de nariz, tá? Normalmente, quando a gente desce o avião, quando a gente desce a serra, quando a gente mergulha, então tem uma mudança de altitude, o ouvido pode ter uma mudança de pressão, mas que vai super bem. Quando as pessoas têm um problema de nariz, o canalzinho que comunica com o ouvido pode entupir. Exatamente, aqui, que a Ana está mostrando. Dá pra ver pode aqui, entupir e dar uma dor de ouvido. Normalmente isso é temporário, dura algumas horas e melhora. E tem aquela dica básica de mastigar alguma coisa na hora que você está decolando ou pousando, ótimo, né? Bem lembrado. Tanto mastigar como fazer uma pressão no nariz para dar um estalinho no ouvido. Tampa o nariz? Isso. E faz força com a boca fechada. A gente sente a pressão no ouvido. Porque esse canalzinho aqui, ó, tá vendo esse canalzinho? Ele dá lá no nariz. O nariz está aqui embaixo. A hora que você faz assim, ó, o ar vem para cá e estufa de novo. Bom, estou aqui com o protetor de ouvidos que a gente falou, custa baratinho, R$3, em torno aí de R$3. Funciona porque ele tem essas hastes aqui. Então, a recomendação para quem fica muito exposto a esses barulhos, a gente disse liquidificador, secador, motor de ônibus, de moto, enfim, o amigo protetor. É isso aí. Você sabia que tem uma lei que exige que sejam feitos testes em ouvidos de recém-nascido para saber se as crianças estão escutando direitinho? E mais, aí no próximo bloco a gente vai mostrar também uma dica imperdível para você aprender a limpar seu ouvido. Não saia daí. Saúde, estamos de volta. Hoje estamos falando da saúde dos ouvidos. Antes do intervalo, você viu, a Mariana falou do teste do ouvidinho, teste da orelhinha, né, doutora Ana? Teste da orelhinha. Desde agosto do ano passado, ele é feito em todo o Brasil, obrigatoriamente, para testar a saúde dos bebês. É como se fosse um certificado de fábrica. Exatamente. Em todo o Brasil, né? A reportagem que a gente vai ver agora é do Filipe Mancuso. Vamos conferir. Esse meninão bonito aí, cheio de saúde, é o Derek, ele é recém-nascido. E a gente vai acompanhar aqui um teste de orelhinha no Derek. E é importante que ele continue assim, calminho. A Camila Rosa é fonoaudióloga e vai fazer o exame, o teste da orelhinha no Rafael, que está num sono maravilhoso aqui. Camila, mostra pra gente como é que funciona esse teste, por favor. Então tá, a gente pega a sondinha que é igual um fone de ouvido, não dói, coloca no ouvidinho do bebê, o aparelho emite um som, se o ouvidinho do bebê estiver tudo bem, responde e capta aqui no nosso aparelho que tá tudo bem, normal e que passou. E é bem rápido, né? Bem rápido, quanto mais quietinho o bebê tiver, melhor. Ou seja, o ideal é sempre fazer quando eles estão dormindo. Isso mesmo. Daqui a pouco vai ter um barulhinho, né? Prontinho, passou. Acabou, feito? Feito. A cada
cada 1000 crianças nascidas no mundo, 3 apresentam algum tipo de deficiência para ouvir. O mais importante é que o bebê vai ser testado logo que ele nasce, nas primeiras 24 horas de vida, e se ele tiver alguma alteração auditiva, vai ser identificado bem precocemente, né? O diagnóstico deve ser feito até o 3º mês de vida. Se tiver normal, essa criança não precisa fazer nenhum acompanhamento. Desde agosto de 2010, o teste da orelhinha é obrigatório e gratuito em todas as maternidades do país. Doutora Mônica, a senhora me falava o seguinte: apesar de ser uma lei, é muito importante o pai e a mãe conhecerem o hospital e sem perguntar: aqui faz teste da orelhinha? Então, isso é super importante, porque ainda, apesar de ter 1 ano essa lei, não são todos os hospitais e maternidades que estão preparados para fazer o teste da orelhinha no bebê. Esse pai babão aí é o Kevin. Ele tá feliz desse jeito porque o filho dele, o Mikael, acabou de passar pelo teste e está pronto para escutar tudo perfeitamente. Ficamos muito aliviados, né? Muito bem. Vamos saber que vai ficar bem e que venha com muita saúde agora, que assim seja. Não, reconheceu a voz do pai, hein? Deu um chorinho aqui. Muito, Nossa, muito interessante, delícia, né? Que delícia. Agora, doutora Tani, como é que o bebê reage a esse estímulo do teste? Porque a gente viu que é até preferencialmente que é melhor que ele esteja dormindo, né? Sim, perfeito. Funciona assim, a célula auditiva, quando ela está normal e escuta um som, ela se contrai, ela aumenta e diminui de tamanho. Então, aquele aparelhinho que foi colocado no ouvido do nenê, com ele dormindo, provoca um barulho, e lembra que o ouvido funciona 24 horas por dia, mesmo quando a gente está dormindo? Então, quando ouve o barulho e a célula está normal, ela se contrai e a contração é captada pelo aparelhinho de novo. Então, basta 1 minutinho de exame em cada orelha e a gente consegue aferir que tem células funcionando. Rápido, fácil. Agora, vocês viram o Filipe Mancuso falando, né? É uma obrigação, portanto, exija do seu hospital, da maternidade onde o seu filho nascer, que seja feito o teste da orelhinha. Não são todas as maternidades ainda que estão preparadas para fazer. Se o hospital não estiver preparado, pergunte onde esse teste pode ser feito. É bom que seja feito até 1 mês de idade, né? Isso, o ideal, quando já tem na maternidade, faz antes da criança ter alta. Então, no 2º, 3º dia de vida, já sai do hospital com isso feito. Se não tiver e precisar procurar fora, o ideal é que faça até 1 mês de idade. E para cuidar bem dessa nossa máquina de ouvir, a gente tem que cuidar dela todos os dias, desde quando a gente nasce, né, doutora Ana? Olha aí atrás, o que nós temos? É isso aí, um ouvido. Vamos ver como é que a gente deve limpar os ouvidos, doutora Ana. Vamos ver. Isso, claro que está tudo ampliado, como diz a Mariana, né? Tudo ampliado. Esse é um mergulho, né? No ouvido humano. Essa é uma ampliação do ouvido. O que a gente deve usar para limpar o ouvido? Como a gente deve limpar o ouvido? Então, olha, pessoal, primeiro, o melhor jeito de limpar o ouvido é pegar uma toalha. Depois do banho, a gente está com aquela aguinha ainda que está aqui no ouvido, pega uma toalha, põe no seu dedo assim na toalha, olha, e limpa o ouvido assim por fora. No máximo você entra aqui até onde o dedo consegue entrar, só com a toalha, e dá aquela limpadinha básica aqui. Nunca, nunca, nunca enfiar nada dentro do ouvido, nada. Nem haste flexível, nem nada, nem ponta de caneta Bic, nada, nada, nada dentro do ouvido, tá? Se não tem a toalha, olha, também serve a gente pegar um lencinho desse aqui de papel, põe o dedo embaixo e olha, e limpa o ouvido aqui, tá? O dedo da gente é desse tamanho justamente pra gente não enfiar ele lá dentro do ouvido. No máximo até aqui. E é de propósito porque a gente não tem nem hastes flexíveis aqui, né, doutora Ana? É isso mesmo, né? Para não usar. Temos a pergunta da internet, vamos acompanhar aqui. Apareceu do outro lado. Apareceu do outro lado? É porque eu não ouvi a pergunta. A cera do ouvido protege? É o Luiz de Jundiaí. Protege, a cera do ouvido, ela é protetora do ouvido, né? Então, o conduto auditivo da gente aqui, olha, ele é toda essa região, ela é muito sensível. Então, a cerinha é feita também para proteger. Não deixa entrar água, não deixa um monte de impurezas, e a gente produz a cera, e a cera normalmente ela vai saindo sozinha assim para fora.
Então a gente não precisa enfiar nada lá dentro para tirar a cera. A cera normalmente vai saindo. A gente limpa a cera com a toalha ou com o lencinho, quando ela estiver saindo do ouvido a gente tira. Muito bem, doutora Ana, muito obrigado, viu bem? Muito obrigado. Doutora Dani, muito obrigado. Mariana, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã não vou nem falar que dia é, mas a gente está aqui te esperando. Sexta-feira, chegou de novo. Espalhe as dicas do bem-estar que você ouviu muito bem hoje. E hoje tem chat na internet, g1.com.br/bem-estar. Entra lá, acessa, pergunte aquilo que você não ouviu. A resposta aqui é só a chance de perguntar. Tá bom? A gente se vê de novo amanhã. Até lá.